Olá, mãezinha, Eli Carvalho, sou filha de Ana Sofia. Olá, mãezinha, sou Daniele Carvalho, mãe de Ana Sofia, esposa de Israel Carvalho e filha de pastores, e também faço parte do Ministério Pastoral atualmente desde os meus 22 anos. E por um tempo, Deus me chamou, desde quando eu me tornei mãe, eu entendi do Senhor, Ele me chamando para me concentrar mais no lar, me concentrar mais na minha família, né? Que é o nosso maior chamado, um chamado muito específico do Senhor, que era um momento de me concentrar no lar. E foi onde o Senhor me esticou muito, porque eu já não exercia nenhum ministério externamente, né? Agora, o meu maior ministério era dentro de casa e ainda é, por mais que eu esteja atualmente pregando na igreja e tudo mais, ainda minha família é o meu maior ministério. E Deus me esticou muito profundamente nisso, porque eu queria e achava que o meu maior ministério era fora de casa, né? Era na igreja, era fazendo as coisas. E quando a minha filha tinha 9 meses de idade, a gente teve que vir embora para São Paulo, né? Meu marido trabalha, a gente teve que ir embora para São Paulo. Então, esse foi um tempo que o Senhor me esticou mais ainda, porque a gente estava longe dos parentes, longe da igreja local, que era a igreja que o meu pai ele lidera, não exercia mais nenhum ministério dentro da igreja. A gente não conhecia ninguém em São Paulo, a gente não conhecia algumas pessoas, mas essas pessoas estavam em igreja diferente. A gente já tinha ido para São Paulo 2 vezes antes de ter filho, e então a gente já tinha um pouco de conhecimento de São Paulo, mas não tinha tantos amigos assim. Então a gente passou esse tempo muito sozinhos, onde a gente Deus e foi um momento onde Deus moldou muito meu coração, porque Deus me esticou demais. Era um momento que eu fiquei muito sozinha, onde ficou eu, minha filha, o dia inteiro, meu marido saiu para trabalhar. E aí, então foi um tempo assim, espiritualmente, que o Senhor também me esticou muito, porque eu perguntava, Senhor, eu não faço mais nada dentro da igreja, eu não estou mais vivendo o evangelho, eu não estou mais fazendo nada para o Senhor. Foi onde ele mais me moldou, que eu não precisava de um título, eu não precisava de um microfone, eu não precisava de um altar para eu pregar, mas que meu maior ministério começava na minha família, começava ali com a minha filha, discipulando a minha filha, e ali foi quando o Senhor mais me esticou. Então foram 3 anos em São Paulo, onde eu não exerci nada na igreja, não exerci nada ministerial, mas foi onde o Senhor me mostrou que eu precisava viver o Evangelho ali dentro da minha casa e também com as pessoas que eu ia conhecendo ao longo do caminho. Mas enfim, somos de Belém do Pará. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, mas quando meus pais eram pastores lá, mas eles retornaram para Belém quando eu tinha 9 anos de idade. E essa sou eu, essa é um pouquinho da minha história, para vocês saberem, né? Então, essa é a minha jornada. E aqui nesse canal, eu gostaria muito de compartilhar mensagens profundas para mães cansadas. Como é isso? Mensagens curtas para mães cansadas. Como é que isso funciona? São mensagens realmente muito curtas, mas realmente muito profundas para o cotidiano da mãe, que não tem muito. A gente sabe, nós mães sabemos que nós não temos tempo de parar, de estudar a Bíblia, de abrir outro livro ali, de abrir outro livro ali, e muito profundo na Bíblia. A gente não tem tanto esse tempo. E por muito tempo eu achei que era duas coisas separadas, a maternidade e o evangelho. Estudar as escrituras e aplicar ela na minha vida. Eu achava que a maternidade e o evangelho eram coisas separadas. E isso o Senhor me ensinou muito durante esse tempo, a viver realmente o evangelho na minha maternidade, a olhar a minha filha como uma discípula, uma futura discípula do Senhor, uma futura discípula de Jesus, e que eu precisava ali moldar o coração dela. Então comecei a me aprofundar mais na Bíblia, me aprofundo ainda hoje, iniciei a faculdade teológica, apenas tive que fazer uma pausa esse ano, mas pretendo voltar. Então, eu tenho essa predisposição ao estudo, eu gosto de me debruçar nos estudos, então ajuda esse desejo pelos estudos me ajuda a ser mais disciplinada, a entender mais a Bíblia. E eu sei que tem muitas mães que elas até gostariam, mas elas estão muito mais focadas em precisar trabalhar, em precisar trazer renda para dentro de casa. E eu percebi que muitas mães com rotinas intensas, cansadas, não conseguiam se aprofundar na Bíblia. Então, eu vou fazer esse papel de me aprofundar na Bíblia e trazer mensagens curtas, mas profundas para o seu cotidiano de mãe. E a maternidade ela é um lugar sagrado, onde o evangelho ele acontece todos os dias. Isso é muito lindo, porque a gente vê o evangelho sendo aplicado ali, no momento de birra, no momento de
onde eu tô muito estressada porque eu não tô dormindo direito, porque a minha casa tá um caos. Então é ali que eu tenho que praticar a paciência, ali que eu tenho que praticar tudo que eu preciso, tudo que eu leio, tudo que eu vivo na Bíblia, eu preciso praticar ali, dentro de casa, no meio do dia a dia, da rotina cansada. Vai ter uma série de mensagens aí vindo baseado no livro de Tiago, que é um livro super prático, um livro onde a nossa fé é colocada na prática mesmo. A gente não apenas tem os fundamentos, mas a gente tem a parte é, de onde, como a gente aplica tudo que a gente crê, tudo que a gente professa. Você, como mãe cristã, eu sei que você fica preocupada em como praticar a sua fé, como passar a sua fé para o seu filho, para os seus filhos, enfim. Então, aqui vai ser um lugar. Então, a gente vai iniciar esse estudo de Tiago sobre por que ele escreveu esta carta, o que o povo estava vivendo naquela época e muita coisa a gente vai conseguir aprender aqui para aplicar na nossa maternidade, tá? Então, primeiro, Tiago, ele foi líder, né, de Jerusalém, e esse Tiago que escreveu a carta de Tiago, ele foi irmão de Jesus. Ele no início ele não creu em Jesus, né? Então, até então, mas depois de um tempo, ele vai crer, né? E ele vai se tornar um líder muito proeminente, né, daquela época. Apesar de ter outros Tiagos que a Bíblia cita, como dois discípulos que foram Tiago, teve dois Tiago, né, de discípulos de Jesus. Quem escreveu a carta de Tiago, todos os estudos dizem que foi o irmão de Jesus, depois que ele se tornou um líder. E ele escreve para o povo judeu. Vamos lá no versículo 1. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então ele está falando para os judeus que se dispersaram, né? Depois ali das perseguições que começam a ver. Então, depois das perseguições que começam, né? Ali, ainda mais depois da morte de Estevão e tudo mais, então a gente começa a ver que os judeus eles começam a se dispersar. Então aqui ele está falando as 12 tribos dispersas entre as nações, por causa da perseguição, né? E o maior problema que a gente vai ver, que Tiago vê no povo, é que eles não conseguiam praticar o que professavam. Muitos não conseguiam praticar o que professavam. E é isso que Tiago vai trazer nessa carta. E isso acontece muito na nossa maternidade, né? Muitas vezes a gente fala que nós temos uma fé, que a gente acredita nisso, que a gente lê sobre os frutos do Espírito, por exemplo, né? A gente lê lá, tem paciência, tem alegria, tem amor, e muitas vezes a gente não consegue aplicar isso na nossa maternidade. Imagine uma situação onde o seu filho está fazendo um momento de birra, e aí, aos seus olhos, é uma coisa simples, mas para ele é o fim do mundo. Então, ele está fazendo uma birra, ele está querendo algo e você sabe que não pode, tudo mais. Aí você começa o quê? Gritar, perder a paciência, sendo que eu não consigo ter o olhar que a criança tem, né? Então, ali naquele momento, eu preciso exercer o que? A minha santa paciência, que é uma santa paciência que a gente precisa ter nesse momento. Então, a gente começa a pensar, não, a palavra de Deus diz isso. E nós precisamos primeiro o quê? Lá em Tiago vai dizer, eu não lembro agora qual versículo, mas vamos ler mais lá na frente. A gente deve ser o quê? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. Então, quando o nosso filho está lá no momento de birra, que a gente deve fazer o quê? Praticar a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Vamos primeiro ouvir, criança, vamos primeiro pensar, não, eu vou respirar, porque o adulto sou eu, né? A criança, ela não está ali, a regulação emocional toda balançada e ela não consegue se regular. E, aliás, eu queria trazer um parênteses aqui. Eu não vou falar de rotina, de como ajustar a rotina do seu filho, mas muitas vezes o excesso de birra, ele vem de uma rotina muito desajustada. Então, é importante você ver isso, verificar o sono da criança, a alimentação da criança, como é que tá a rotina dela, para você conseguir ajustar isso para que ela venha diminuir essa tensão, esse estresse todo que ela tá, para que também você tenha paciência de discipliná-la, de conversar com ela, né? No caso de uma birra muito intensa. Então, tem que ter todo esse olhar. Muitas vezes o excesso de birra da criança é algo desregulado da rotina da criança que está deixando ela muito estressada e ela não tem a mesma maturidade que um adulto para se regular emocionalmente. Então é importante você olhar tudo isso. Tá tudo certo a rotina? Tá tendo birra? Então aí vamos praticar a palavra de Deus, vamos ter paciência, entender que
está acontecendo com a criança. Isso é muito difícil, porque muitas vezes eu quero gritar. Eu já gritei muito, já esperneei muito com a minha filha, queria fazer a mesma coisa que ela estava fazendo, e o Espírito Santo automaticamente tocava no meu coração: "Ei, você viveu o evangelho, aqui é o momento de você viver aquilo que você está lendo na palavra, está lendo sobre ter paciência nas provações, é um momento de provação, é um momento da tua Bíblia ali, é um momento de uma provação da sua fé." Então, vamos olhar para a maternidade, praticar aquilo que a gente aprende. Então, Deus está te moldando ali naquele momento que acontece uma situação que você quer perder a paciência, que você quer gritar junto com a criança, Deus está te moldando ali, não para você ser perfeita, mas para você ser mais parecida com Jesus ali. Tudo que Deus molda dentro de nós é para nos fazer parecidas, semelhantes a Jesus, como Jesus foi. E assim é o objetivo e propósito de Deus em nossas vidas. E imagine só, um dia seu filho crescer e falar: minha mãe me cuidou com um coração realmente de Jesus. Coração amável, bondoso, paciente, gracioso, mas também sabia ser firme na hora certa. Com certeza a gente tem que saber sobre ser firme na hora certa e do jeito certo. Então, se num momento ali você errou, que eu já errei muitas vezes, e às vezes eu até voltava na minha filha e falava assim: filha, desculpa eu ter gritado, desculpa eu ter feito. E ela ficava assim, toda tristinha, dando uma dó, mas é, eu mesmo reconhecia, falei: nossa, eu errei. Eu ia lá e pedia desculpa para ela, mas também explicava que o que ela fez é errado, né? Também não me colocava ali numa posição totalmente, me rebaixava totalmente e botava ela ali no pedestal. Não, ela tinha que entender também que ela errou. Mas eu também não podia ter gritado da forma que eu gritei, ter esperneado como se eu fosse também uma criança junto do lado dela, né? Eu tô ali para regular ela, não para trazer mais caos para ela, né? Então Deus, ele molda muito ali. Então, nesse momento, você pode se arrepender, você pode pedir: Espírito Santo, me perdoa, me ajuda a realmente praticar a palavra de Deus aqui no momento de criação da minha filha, do meu filho, dos meus filhos. Então, vamos lá para o contexto histórico e pastoral da carta de Tiago, né, que é uma carta mais pastoral ali. Tiago, ele tá como se fosse realmente um pastor ensinando, pregando ali, né, através dessa carta. Então, primeiro, a gente sabe que esse Tiago foi o irmão de Jesus, lá em Mateus 13:55, pode confirmar, e foi um líder em Jerusalém. Lá em Atos 15, você pode também dar uma confirmada. Então, ele foi um dos líderes mais influentes nessa época após a ressurreição de Jesus. E ele escreve como autoridade pastoral, em um tom direto, e como realmente quem cuida de um povo, mas que está disperso. E como eu já falei anteriormente, ele escreve para judeus que estão dispersos, né, judeus cristãos, estão dispersos e que estavam em muito sofrimento, alguns em muita situação de pobreza, alguns sendo muito humilhados, outros não condiziam as suas atitudes com aquilo que eles professavam. Então, Tiago, ele vai trazer esses assuntos nesta carta, e é uma carta realmente muito prática, que nos leva a uma maturidade cristã. Toda a nossa vida, tudo que nós passamos de provações nos leva a uma maturidade cristã. Então, toda vez que você está passando uma provação na sua maternidade, pense: isso aqui está me moldando para ser uma cristã mais madura, uma mãe cristã mais madura. E nós vamos falar aqui, identificar alguns problemas que Tiago identificou e que ele trouxe nesta carta. Vamos lá? Primeiro, falta de perseverança nas provações. Lá em Tiago 2, no versículo 2, no versículo 3, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, aqui ele está falando que considerem motivo de grande alegria. Então, está passando por uma provação na sua maternidade, na sua vida, que tem influenciado na sua maternidade, pense com um motivo de alegria. Olha só, é um motivo de alegria você passar por uma grande dificuldade, porque vai dizer aqui no versículo 3 que a sua fé produz perseverança. A sua fé produz perseverança. Então, na rotina exaustiva, no cansaço diário ali, no caos da rotina, você lembre que toda provação, ela produz, se eu passo com alegria por meio das provações, pensando esse momento que a minha fé está sendo provada, está produzindo perseverança, aí muda a sua mentalidade no momento que você está passando a provação. Você pode chorar, você pode ficar triste, obviamente, né? Mas você tem uma outra perspectiva, já não falta mais perseverança, porque agora você pensa: não, essa minha fé está sendo provada, mas está produzindo perseverança. Segundo ponto que Tiago vai trazer: parcialidade, favoritismo. Ele vai dizer sobre a questão de honrar mais os ricos e desprezar os pobres, que isso
Tiago ele está denunciando um pecado aqui, né? Essa questão de acepção de pessoas, que Deus ele não faz. Então, muitas vezes na nossa maternidade também, para quem tem mais de um filho, isso pode acontecer. Então, é importante ter um olhar atento a isso. Então, não fazer acepção de pessoas. A gente já viu isso na história da Bíblia, no Antigo Testamento, lá entre Esaú e Jacó. Um preferia Esaú, outro preferia Jacó. E o que causa todo esse favoritismo, né? Mas aqui trazendo a questão da igreja, vamos trazer aqui um ponto, vamos sair um pouco da maternidade, vamos pro lado da igreja. Não pode ter favoritismo, não pode ter parcialidade. Tem que tratar todos de forma igual. E Tiago vai denunciar isso como um pecado, tá? Terceiro ponto, fé sem obras. Mais lá na frente, a gente vai ler sobre isso, que Tiago ele vai também bater nessa tecla que a fé sem obras é morta. Isso não quer dizer que a salvação vem pelas obras, tá? Não. A obra, ela é resultado de uma fé viva. Então, o modo como disciplinamos, o modo como cuidamos, o modo como a gente trata os nossos filhos, a nossa maternidade, a nossa vida, precisa refletir uma fé viva. Não adianta você ler e ler a Bíblia, você ler e ler a Bíblia, não adianta se você não a pratica como uma fé viva. É no momento da provação, é no momento da dificuldade que Deus vai provar a sua fé. Então, no momento que você está disciplinando, no momento que você está cuidando, no momento que você está fazendo suas coisas de casa, é que você está provando uma fé viva ou morta. Outro ponto que Tiago vai bater aqui, que é o uso destrutivo da língua, o uso do controle da língua, né? Isso na maternidade também é muito forte. Quantas vezes a gente fala coisas para os nossos filhos que depois a gente fala, não posso falar isso, porque eu estou declarando isso na vida do meu filho, né? Por exemplo, ai, meu filho é muito desastrado, meu filho. Uma coisa, minha filha sempre foi muito tímida, então eu não gostava de declarar isso. Eu falava, ela é tímida, ela é vergonhosa. Eu nunca falava isso. Eu sempre falava assim, ela é um pouco mais contida, é um pouco mais na dela. As outras pessoas falavam, mas eu não declarava isso como mãe. Sendo que até hoje, quando ela vai dormir, depois da nossa oração, eu falo pra ela, você não é tímida, você não é vergonhosa, você é sábia, graciosa, maravilhosa. Sábia por causa do nome dela, graciosa também por causa do nome dela. E maravilhosa só porque combinou. Mas o poder da nossa língua, né? Então, isso, você é mãe e esposa, o que, que você fala no seu casamento, o que, que você fala na sua casa, o que, que você declara. Você murmura muito do teu filho, você murmura muito do caos, não murmure. Transforme o ambiente. Ai, a casa tá desse jeito, vai lá e mude. Não fale mal, traga o bem, traga a palavra de Deus para dentro da sua casa, declare a palavra de Deus dentro da sua casa. Então, essa é uma das coisas que Tiago ele vai falar mais na frente sobre o controle da língua, e isso é uma das características de um cristão que é maduro, de um cristão que tem uma maturidade cristã. Outro ponto que Tiago vai falar é sobre brigas e conflitos entre irmãos, né? Irmãos da igreja, irmãos cristãos. E na nossa maternidade é do mesmo jeito. Se a gente tem conflitos familiares, é porque tem alguma coisa errada no nosso coração que precisa ser resolvida no Senhor, entregue ao Senhor e não trazer conflito, não trazer briga. Outra coisa que Tiago vai bater aqui na tecla, é sobre contra a riqueza injusta e opressora. É uma denúncia contra os ricos que exploravam os trabalhadores. E como é que a gente traz isso para a nossa maternidade? Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso, mas também é sobre ensinar que Deus ele é contra as injustiças e sobre generosidade, como a gente aplica a generosidade nos nossos filhos, como a gente ensina isso, né? Lá na frente eles vão ser adultos, né? Ou podem ser chefes. Então, como eles podem aplicar isso, mas isso é lá na frente. Isso é uma das coisas que Tiago fala do livro. Outro ponto, impaciência e falta de oração. Tiago vai mostrar que ele perdendo a paciência no agir de Deus, não estavam tendo perseverança nas orações. E isso como mãe, como é que a gente está orando antes de agir, a gente está confiando no Senhor na nossa maternidade, não apenas jogando nossos filhos assim, eu creio que meu filho vai ser o nome de Deus, mas você está orando de forma específica, você está confiando que Deus vai agir. Independente, de repente você está assistindo esse vídeo, você já tem filho adolescente, filho já mais jovem. Eu não tô nessa fase, minha filha tem 4 anos. Mas eu fico pensando uma mãe que vê um seu filho adolescente, um filho jovem, que não tá seguindo os caminhos do Senhor. Continue na oração perseverante, continue pensando, orando no agir, para o agir de Deus e crendo que Deus vai agir no momento certo e pedindo a sabedoria. A gente vai chegar nesse episódio de sabedoria muito importante,
para o nosso dia. Aqui você não quero mostrar uma mãe perfeita, eu não sou uma mãe perfeita, eu erro muito, mas eu tenho visto muito Deus me mostrar como agir na minha maternidade através da palavra. E Tiago foi um livro que eu escolhi porque ele é um livro muito prático para a nossa maternidade. Então vamos confiar no processo de Deus na vida dos nossos filhos. A gente faz a nossa parte, a gente ora, a gente pensa antes de agir, a gente procura ter alegria em minhas provações, mas a gente também tem que ter paciência, que não é uma coisa fácil, não é, mas é o que a Bíblia diz que a gente deve ter, entender os processos de Deus na vida dos nossos filhos, mas crendo e orando de forma perseverante. Então, se hoje você se sente distante de uma mulher realmente que cristã do Senhor, apenas se renda ao Senhor, renda a sua maternidade ao Senhor. A fé, ela não é provada nos cultos, a fé não é provada lá quando você está adorando no culto e tudo mais. A fé, ela é realmente provada no momento ali no caos da rotina, limpando a casa, criando os filhos, cuidando das coisas do seu casamento. É ali naquele momento que sua fé está sendo provada. Tenha perseverança em oração, tenha perseverança nas provações, que é isso que Deus deseja de nós. Orar juntas, vamos lá. Senhor, muito obrigada por esse momento. Nos ajuda como mães a ter uma maternidade com uma fé prática, Senhor. Posso deixar ser ensinada pelo Senhor através da nossa maternidade, que a gente vai ter uma maternidade transformada e ter uma fé prática. Em nome de Jesus. Amém. No próximo episódio, nós vamos continuar lá em Tiago, no versículo 2 e 4, entender por que a gente tem que ter alegria no meio das provações. Aqui a gente deu só um contexto geral e básico, e no próximo episódio a gente vai ir mais fundo em cada versículo. Realmente vai ser estudos expositivos e você não pode perder. Compartilhe com outra mãe esse vídeo, se inscreva aqui no canal para você não perder os vídeos. Cada semana será uma parte de Tiago que nós estaremos falando de forma profunda e expositiva da Bíblia e como aplicar na nossa maternidade. Te vejo no próximo vídeo. Parou e vê se... meu Deus, né? Eu fui muito congestor.